Fala pessoal, professor Saulo Formiga aqui na área para mais um vídeo com dicas aí, ó, alinhadíssimas para você que vai fazer o Enem e o PAS, o EMA. Isso aqui é mais um programa da plataforma Gonçalves Dias, uma ação da Secretaria de Estado da Educação do seu governo do estado do Maranhão. Então, todo mundo aqui reunido no nosso estúdio para levar para você o melhor conteúdo, as melhores dicas para você mandar muito bem e conseguir a sua vaga na universidade. Então, ó, sem mais delongas, vamos para as questões, não é isso? Olha só, questão 28 do Enem de 2001. Eu sei, parece muito tempo, e é, de fato, né? São 23 anos. Só que é bom lembrar que a gente precisa entender o perfil da prova. E a prova do Enem, em particular, ela é um pouco mais contextualizada. Então, é muito importante que você seja extremamente objetivo nesse reconhecimento. Porque o que acontece? Quanto mais questões você resolver, mais familiarizado com a prova você vai estar. E assim, o raciocínio lógico vai estar ativado. É muito comum da gente encontrar questões muito semelhantes. Se você pesquisar, você vai encontrar, por exemplo, gráficos como esse, muito comumente na prova, tanto no caso do Enem, quanto no caso da UEMA. Então, no caso da UEMA especialmente, as questões vão se diferenciar não pelo gráfico, mas pelo determinante da questão, o comando da questão. A UEMA normalmente traz uma prova um pouco mais direta, um pouco mais técnica, enquanto o Enem traz sempre aquele preâmbulo contextual, como falamos agora há pouco. Mas vamos lá, ó. O gráfico mostra a porcentagem da força de trabalho brasileira em 40 anos, com relação aos setores agrícolas, de serviço e industrial/mineral. Então eu tenho aqui, ó, 3 linhas, a legenda com o que representa cada uma dessas linhas. Então percebam, ó, 1940, o Brasil ainda estava iniciando o processo industrial, nasce ali efetivamente com Vargas, mais ou menos nos anos 30, mas nos anos 40 ele consegue ganhar corpo. Então, 40 a gente começa a ter, de fato, um processo industrial moderno e efetivo no Brasil. É claro que de 40 para 80, o Brasil passou por revoluções sucessivas. Então, se eu tenho sucessivas revoluções industriais acontecendo no Brasil, automaticamente a população economicamente ativa, ou seja, a mão de obra que está ali disponibilizada para o mercado, vai sofrer também alguns tipos de alterações. O que a gente vê de cara nesse gráfico? A linha mais escura, que é essa mais aqui acima do gráfico, representa o campo da agricultura. Então são todos os trabalhadores e trabalhadoras da agricultura do campo, setor primário. Percebam que de 40 para 80, o número de trabalhadores despenca de 70% para aproximadamente 30, um pouco menos, na verdade, 28. Então eu tenho uma diminuição no quantitativo de pessoas que estão empregadas no campo. É claro que isso é o que se esperava. A gente acabou de falar que a partir dos anos 40, o Brasil vivencia um processo urbano industrial. Então, à medida que esse processo urbano industrial acontece, as fábricas começam a ser implementadas e a cidade se torna atrativa. Só que, preste atenção nessa dica, anota aí do ladinho da sua folha, hein? Um detalhe importante. Se você chegou até aqui, você já deve ter baixado o seu material desta aula aqui no link na descrição aqui do vídeo, hein? Então não vamos dormir no ponto. Pega teu material, imprime, dá pausa que a gente espera. Corre lá, pega a folha de chamex e faz as anotações devidas. A gente está aqui aproveitando os 20 minutinhos, mas você tem todo o tempo do mundo para pausar e anotar no seu tempo, na sua velocidade, tá bom? Isso é muito importante para que você tenha uns estudos ainda mais qualificados, ok? Então veja, se a cidade está passando por revolução, o campo também vai passar por mudanças. Porque nos anos 40 a gente também tem a aplicação do capital industrial nas lavouras. É o momento que a gente tem a implantação do uso da tecnologia, a mecanização propriamente dita. Ali pelos anos 50 a gente passa a ter a revolução agrícola no campo brasileiro. Então, com a entrada das máquinas, eu preciso de menos trabalhadores. Então, o campo começa a perder trabalhadores e as cidades começam a atrair. Nesse ponto, você tem uma intensificação do famoso êxodo rural. Bem, ao mesmo tempo, o setor de serviços, que é o setor terciário, sai de um pouco menos de 20% nos anos 40 e acelera sua participação na economia, chegando a um pouco mais de 40% nos anos 80. Se a gente for falar do setor terciário hoje no Brasil, ele ultrapassa aí
Só para vocês terem uma ideia, é algo em torno de 65%, tá? Então aqui nos anos 80, ele chega mais ou menos em 42 aproximadamente. Sai de 18 para 42. Isso já é reflexo da expansão urbano-industrial, tá? Da economia urbano-industrial. E o setor industrial, que é um dos principais aqui sendo colocados, ele cresce de um pouco mais de 10% para mais de 25%. Então percebam que um quarto da população brasileira está atrelada ao processo industrial / mineração. Então essa mudança é uma mudança específica da conjuntura econômica do país. A economia e suas atividades cada vez mais dinâmicas, realocando, substituindo e, claro, liberando mão de obra. Vamos para a questão? Olha só. O gráfico mostra o percentual ou a porcentagem da força de trabalho brasileira em 40 anos. Com relação aos setores agrícolas, de serviços e industrial / mineral. A leitura do gráfico, aí vem o comando da questão. A leitura do gráfico permite constatar que. Então ele quer que você analise as alternativas e assinale aquela que melhor traduz o gráfico. Letra A. Em 40 anos, o Brasil deixou de ser essencialmente agrícola para se tornar uma sociedade quase que exclusivamente industrial. Primeira coisa que você tem que aprender, sempre duvide dessa palavrinha. Exclusivamente. Somente, tá? Então, são palavras que são extremamente delimitadoras. Não quer dizer que a alternativa pode estar errada. Na verdade, você não tem nem como apontar isso diretamente. Seria até um equívoco dizer isso. Mas você vai desconfiar. Então veja, exclusivamente industrial. Vou voltar para o gráfico, ó. Quando eu venho aqui para o gráfico, ele fala que a população fica quase que exclusivamente industrial mineral. Na verdade, quando você passa nos 40 anos de revolução sucessiva, a gente chega a 25, mais ou menos, 27% da população. Isso está bem longe de um certo nível de exclusividade. Então, falso. B. A variação da força de trabalho agrícola foi mais acentuada no período de 40 a 60. Volta no gráfico, ó. De 40 a 60, o decréscimo, a diminuição da força de trabalho no campo foi maior ou menor do que de 60 para 80? Percebe-se que o crescimento, ou melhor, o decréscimo foi vertical na segunda parte do gráfico, né, de 60 a 80. Foi quando a gente passou a ter uma revolução agrícola mais acentuada e uma revolução industrial nas cidades também mais ampla. Então, falso, não é letra B. C. Por volta de 1970, a força de trabalho agrícola tornou-se equivalente à indústria e de mineração. Bem, por volta de 70, vamos lá voltar, ó. Por volta de 70, que é mais ou menos metade desse segundo aqui, ó, desse segundo curso, a gente teria uma equivalência entre agrícola e industrial. Na verdade, eu ainda tenho a maior parte da população no setor agrícola, bem maior. É como se eu tivesse 2/3 da população no setor agrícola e praticamente 1/3 dele no setor industrial. Então tá longe de ser equiparado, tá? Tá longe de ser equivalente. Letra D. Em 1980, metade dos trabalhadores brasileiros constituía a força de trabalho do setor agrícola. 80, não é? Vamos para o gráfico. Em 1980, a população agrícola chega ao patamar mínimo de um pouco menos de 30%. Lá, na alternativa, ele está falando de 50%, metade dos trabalhadores. Nos anos 80, a liberação da mão de obra do campo foi tão fugaz, foi tão intensa, que praticamente enxugou o campo, liberando a mão de obra para as cidades. Foi inclusive um dos momentos mais conturbados do movimento populacional brasileiro, em particular com o êxodo rural. Sobra para a gente, portanto, a letra E, que é exatamente a nossa alternativa correta. De 60 a 80, foi equivalente o crescimento percentual de trabalhadores nos setores industrial, mineral e de serviços. Vamos voltar para o gráfico, ó. Quando ele fala do setor de serviços e do setor industrial, entre 60 e 80, você percebe aqui que são linhas paralelas, ó. Elas se acompanham. E como elas são paralelas, significa dizer que eu tenho praticamente o mesmo ritmo de crescimento entre elas. Então, a letra E, portanto, resolve a nossa questão. Só que veja, antes de eu passar para a próxima, eu queria pontuar com vocês algumas questões que são extremamente importantes para você que vai fazer o Enem e precisa dominar a economia industrial brasileira.
O que eu quero te deixar aqui como dica? Primeiro de tudo, a industrialização brasileira não começa no século XX, tá? Quando eu falei aqui dos anos 30, 40 com Vargas, eu falei da industrialização moderna efetiva. O Brasil passou por um ensaio industrial no século XIX, tá? Sobretudo ali com o nascimento das indústrias têxteis. Só que ela, infelizmente, ela acabou sendo bloqueada pelo pensamento político da época no Brasil, que era predominantemente da aristocracia rural, ou seja, era um poder que era proveniente do campo, e também por conta da concorrência com um grande império inglês. Então, isso, evidentemente, não permitiria o Brasil deslanchar dentro do ponto de vista industrial. Quando eu passo para o início do século XX, você precisa entender o porquê das fábricas ficarem concentradas em torno de São Paulo. Isso é um ponto recorrente na prova do Enem. Anota isso. Por que as indústrias ficam especificamente na região sudeste do Brasil? Se você pegar um mapa industrial do Brasil hoje, você vai ver que até hoje isso é muito claro. A região sudeste é a região que de longe mais concentra a produção industrial brasileira. Isso se deve, sobretudo, à influência do café. Num processo industrial do Brasil, a gente precisava de capital, de mão de obra, de mercado consumidor, de infraestrutura básica sobre logística, e isso estava tudo concentrado em São Paulo em função da atividade econômica do café. Era a maior atividade econômica do país na nossa história, e isso acabava dando um poder extraordinário à região de São Paulo. Tanto que foi lá que nasceu o primeiro grande distrito industrial brasileiro, que depois foi consolidado com a figura do ABC Paulista, né? O ABC Paulista já era praticamente o nome próprio de uma região de grande tendência industrial, de grande tradição industrial. Só que aí quando a gente vai, por exemplo, para momentos como, primeiro, Getúlio Vargas, você vai pontuar o nascimento da indústria de base. O que Vargas fez? Começou a investir o capital nacional na confecção de indústrias nacionais, indústrias públicas. E aí você destaca quem? A Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. No segundo momento, surge a Petrobras. Percebam, minérios, siderurgia e, evidentemente, os combustíveis. São três eixos importantíssimos para aquele momento histórico do Brasil e do mundo. Então, dessa forma, ele consegue dar um pontapé da cadeia produtiva brasileira. Depois eu tenho o JK, com seu desenvolvimentismo, que é um outro momento histórico imprescindível para você que vai fazer o Enem. JK traz os 50 anos em 5, o famoso plano de metas, que foi alicerçado basicamente na abertura das fronteiras brasileiras para o capital estrangeiro. Significa que eu estou permitindo a entrada de grandes empresas, grandes transnacionais, grandes multinacionais, que iriam incorporar no Brasil um grande processo produtivo. Entre eles, o destaque para a indústria automobilística. Durante os governos militares, a gente pode destacar o milagre econômico, que sim, teve um impacto muito grande sobre as contas públicas, mas engrandeceu a dinâmica econômica nacional, sobretudo com alguns investimentos pontuais, como transportes, comunicações e energia. Claro que você lembra de Itaipu, a maior usina do Brasil, a maior usina das Américas e a terceira maior usina hidrelétrica do mundo. Itaipu deu base para o Brasil ter segurança energética. E com essa segurança energética, atraiu uma cadeia muito complexa de produção industrial. Então, tudo isso afeta, evidentemente, a distribuição da população economicamente ativa, que são os adultos, que são as pessoas que estão nos seus momentos produtivos, e à medida que a economia passa por essas transformações típicas da Revolução Industrial, essas pessoas são realocadas de acordo com as necessidades, certo? Então são pontos importantes que, se a gente fosse trazer, inclusive, para os dias mais atuais, eu pontuaria para você também dar uma lida sobre o Plano Real, no início dos anos 90. O Plano Real trouxe para a gente um processo de empoderamento do mercado consumidor brasileiro. A população brasileira já passava aí dos 180 milhões de pessoas e, com esse número e poder aquisitivo, o Brasil se consolidava como um grande mercado consumidor atrativo aos olhos do capital estrangeiro. Então, o Plano Real trouxe a solidez necessária para que os investidores internacionais trouxessem, portanto, seu processo produtivo para dentro do Brasil. Então o Brasil encorpa
ainda mais a indústria, consegue gerar uma amplitude maior na cadeia produtiva e, com isso, acaba ganhando mais força econômica e política. Tanto que ele se firma como uma liderança dentro da América Latina. Ok? Bem, para a próxima questão, a gente traz um pouquinho sobre as questões ambientais que também têm sido muito fortes, sobretudo em um ano em que a gente assistiu várias mudanças climáticas se apresentando, como o caso da seca prolongada no Amazonas, mais ou menos ali no começo do ano, e o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, nossos queridos amigos gaúchos, que tiveram que passar realmente por uma grande dificuldade de sobrevivência por conta dos efeitos das mudanças climáticas, em particular a transição do Laninha e do El Niño. Vamos lá, vamos para a questão. Texto para a próxima questão. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio maior do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água de que dispomos hoje. Ponto. Isso aqui é só para te contextualizar, para te levar ao pensamento voltado para o tema central da questão, que é o mundo das águas. Algumas medidas podem ser propostas com relação aos problemas da água. Então, ele quer que você assinale aquelas alternativas que trazem aquilo que é correto. O que eu devo propor? Quais propostas são significativas dentro da temática que é a crise hídrica? Item 1. Represamento de rios e córregos próximos às cidades de maior porte. É claro que o represamento desses rios vai fazer com que essas cidades sejam mais abastecidas. Mas dentro do prisma, dentro da negociação entre sociedade e meio ambiente, represar rios causa impactos ecológicos, causa impactos também climáticos, que são nocivos ao equilíbrio ambiental. Portanto, a letra B não está correta. 2. Controle da ocupação urbana, especialmente em torno dos mananciais. Quando a gente fala dos mananciais, são os córregos, sobretudo ali próximo às nascentes. Quando eu faço esse controle da ocupação urbana, significa que eu não vou permitir uma ocupação irregular, eu não vou permitir um desmatamento, e com isso eu estou preservando todo o aspecto natural daquele espaço que é vital para garantirmos as águas correntes. Então, o item 2 é uma ação preventiva e necessária. 3. Proibição do despejo de esgoto industrial e doméstico sem tratamento nos rios e represas. Bem, se eu proíbo lançar esses dejetos no esgoto, seja eles industriais ou domésticos, eu estou preservando, evidentemente, as águas que correm. Um bom exemplo disso você assistiu agora nas Olimpíadas. A Prefeitura de Paris fez um grande investimento, que eu estou falando de milhões de euros, para tentar despoluir o Rio Sena, que era exatamente um dos elementos mais visualizados nessa edição das Olimpíadas na Europa. Então nós tivemos provas em que as pessoas iam nadar no Rio Sena. Tanto que a prefeita, alguns dias antes da inauguração do evento, ela tinha inclusive uma espécie de pontapé inicial, simbólico, que seria para grandes autoridades nadarem no rio como forma de comprovar que o rio estava apto. Porém, o que a gente viu é que atletas, como o da seleção belga, acabaram adoecendo, exatamente porque contraíram uma bactéria que é muito comum em águas contaminadas por coliformes fecais, que depois, inclusive, foi comprovado estarem presentes no próprio Rio Sena. Então, é muito fácil você poluir, é muito fácil você contaminar, mas a despoluição, a descontaminação exige um investimento muito maior e tempo que a gente não tem mais, tá? 4. Transferência de volume de água entre bacias hidrográficas para atender as cidades que já apresentam um alto grau de poluição em seus mananciais. Na verdade, levar água de um rio para o outro não resolve o problema. Na verdade, só amplia. Porque, primeiro, quando você faz o cruzamento desses rios de uma forma não natural, como, por exemplo, a transposição das águas do São Francisco, quando eu jogo a água do São Francisco em rios que correm na região do sertão, eu estou cruzando também regiões ecológicas. Então eu estou cruzando seres que são de habitat diferente, que estão em nichos diferentes e que podem gerar uma competição
extremamente problemática para o equilíbrio ecológico, tá? Fora isso, jogar água limpa em água suja não resolve o problema. Então é claro que o item 4 não é uma solução. Restam, portanto, para a gente apenas o item 2 e o item 3, letra C. Cuidado, anotem aí como observação. Existe um fenômeno nas grandes cidades chamado de eutrofização, olha só, eutrofização cultural. A gente aqui em São Luís, inclusive, tem aqui na Lagoa da Jansen. É muito comum em Recife, que é a considerada Veneza brasileira, porque é cortada por vários canais. É também muito comum em cidades como Salvador e outras tantas. Eu acho que talvez o exemplo maior do Brasil seja São Paulo, com o Rio Tietê, né? Então, ali eu tenho cidades que são populosas e que acabam jogando os seus esgotos, os seus efluentes não tratados, diretamente nesses córregos. E aí, pela grande quantidade de matéria orgânica que está sendo ali lançada, as bactérias acabam se proliferando num ritmo muito acelerado. Consomem o oxigênio da água, matando os peixes. E com isso, a água se torna extremamente fedorenta, né? Ela tem um odor característico. E com isso, o ambiente fica completamente desgastado, ok? Então, somente item 2 e 3, e você não pode esquecer de falar da eutrofização cultural, beleza? Então, são temas importantes, água e indústria, economia, e elas duas, inclusive, se entrelaçam. Vou deixar aqui uma dica especial para você que está acompanhando esse vídeo até agora. Dê uma lida sobre água virtual. Tem tudo a ver. Água, crise hídrica e economia. Porque água virtual, ele vai além dos olhos. Essa camisa aqui, por exemplo, ó, tá vendo a minha camisa chique aqui, ó? Essa camisa, ela levou água na sua produção. Não quer dizer que ela tem água na sua composição, também. Mas durante os processos de confecção, em que eu planto algodão, por exemplo, se ela for uma camisa de algodão, se eu planto o algodão, eu levo água para irrigar o processo, certo? E ela é contabilizada nessa produção. A gente não vê a água na camisa, mas ela é vista dentro da cadeia produtiva. E essa água é a que cobra o maior preço dentro da questão ambiental. Então estudem água virtual. Eu fico por aqui, deixo um grande abraço e até o próximo vídeo.